Como é que eu calculo a folga de um empregado horista? Como é que eu sei quanto vale o descanso semanal remunerado de alguém que tem o seu salário apurado por hora? Aí depende. E já começa a complicar um pouquinho mais. Existem dois tipos de empregados horistas. Os que recebem um valor por hora, por exemplo, recebe R$10 por hora trabalhada, mas que trabalham todos os dias a mesma quantidade de horas, então são horistas regulares. Todo dia ele trabalha por 5 horas e a cada hora ele recebe R$10. E também existem os horistas irregulares, ou os horistas não constantes, que são aqueles que recebem um valor por hora, por exemplo, R$10 por hora, mas que não trabalham a mesma quantidade de horas todos os dias. Num dia não trabalha hora nenhuma, no outro trabalha 6 horas, no outro trabalha 4, no outro trabalha 2, no outro não trabalha nada. Enfim, a depender desse enquadramento, a depender do tipo de horista que a gente está falando, a folga vai ser calculada, o descanso semanal remunerado vai ser calculado de uma forma diferente. Se eu quiser saber quanto vale um dia de folga de um empregado horista regular, eu preciso calcular quanto vale um dia de trabalho dele. Se em todo dia de trabalho ele trabalha sempre a mesma quantidade de horas e recebe o mesmo valor por cada uma dessas horas, fica fácil. Se eu sei que alguém que trabalha todos os dias por 5 horas e que recebe R$10 por cada hora, então eu tenho que em um dia de trabalho, qualquer que seja o dia de trabalho, ele vai receber 5 vezes 5 horas, R$10, que é o valor do salário hora. Ele vai receber, então, por um dia de trabalho, R$50. Se em um dia de trabalho ele ganha R$50, quanto é que vale um dia de folga dele? R$50. Porque no dia da folga, ele recebe exatamente a mesma coisa que ele receberia se estivesse trabalhando. Facinho. Se é um horista regular, um horista constante, ou seja, se todos os dias em que ele trabalha a mesma quantidade de horas, é só eu pegar quantas horas ele trabalha por dia, multiplicar pelo valor da remuneração por hora dele, que eu já vou saber quanto ele ganha por dia e, consequentemente, quanto ele ganha na folga. Mas existem os horistas que são irregulares, horistas não constantes. É o meu caso, por exemplo, como professora. Segunda-feira eu não dou aula. Terça-feira eu dou 4 horas de aula. Quarta-feira eu dou 8 horas de aula. Quinta não dou nada. Sexta eu dou, vamos supor, 6 horas de aula. Sábado, eu ainda dou algumas aulas no sábado. Mas sábado eu dou 4 horas aula. Pois bem. Filha, eu tô gravando aula, meu amor. Daqui a pouco eu falo com você, peraí. Desculpem. Então, em cada dia, dependendo do dia da semana que eu trabalho uma quantidade diferente de horas. A minha hora não muda, o valor da minha hora não muda. Eu ganho R$10 por hora. Mas tem dias que eu trabalho mais horas, tem dias que eu trabalho menos horas, tem dias que eu sequer trabalho 0 horas. E aí, como é que eu sei quanto vale o meu dia de folga? Porque meu dia de folga tem que ser igual ao meu dia de trabalho. Só que eu tenho dia de trabalho que eu não ganho nada e tem dia de trabalho que eu ganho R$60. Qual que eu vou usar para remunerar a folga? Não é justo que eu use nem o máximo, assim como também não é justo que eu use o mínimo. Eu preciso calcular, então, uma média. Em média, por dia daquela semana, quanto eu recebo? Veja, o descanso remunerado é semanal.
por isso que é folga semanal, por isso que é descanso semanal remunerado, repouso semanal remunerado, intervalo intersemanal, porque ele é algo que é calculado, dosado e medido por semana. Eu preciso descobrir a média que eu recebo num dia de trabalho, né, o valor médio da minha remuneração diária, para saber quanto é que eu vou receber por um dia naquela semana de folga. Se eu quero saber naquela semana quanto vale a minha folga, eu tenho que tirar a média daquela semana. Não adianta eu pegar, por exemplo, uma média de um mês todo, porque eu preciso receber dentro de uma determinada semana a média de horas que eu trabalhei naquela uma semana. Considerando que dentro daquela uma semana eu tenho existem dias em que eu não trabalhei nada, que eu trabalhei 0 horas, e existem dias em que eu trabalhei 10 horas. Pois bem, considerando isso, eu vou tirar uma média semanal. Quantas horas eu trabalhei na semana? Vamos supor, no exemplo que eu dei, que eu somei todas as aulas que eu tinha na semana toda e cheguei à conclusão que eu trabalhei 20 horas em uma semana. Naquela semana eu trabalhei 20 horas. Quanto é que vale cada uma hora trabalhada? Cada uma hora trabalhada, no meu exemplo, vale R$10. Se eu trabalhei 20 horas e cada hora vale R$10, multiplico um pelo outro e descubro que naquela semana, na semana em que eu trabalhei 20 horas a R$10 cada hora, eu tenho uma remuneração semanal, eu recebi naquela semana R$200. Ok até aqui? Peguei a quantidade de horas que eu trabalhei em uma semana, multipliquei pelo valor daquela hora semanal. 20 horas trabalhadas em uma semana, a R$10 cada hora, naquela semana eu recebi R$200. Quantos dias úteis existe em uma semana? Em uma semana existem 6 dias úteis. Sabe que a lei fala que a gente trabalha 6 dias para ter um dia de folga. São 6 dias úteis para ter um dia não útil. Pois bem, então, nesta semana em que eu trabalhei 20 horas a R$10 cada hora, ganhei R$200, portanto, eu trabalhei, ou melhor, eu recebi isso diluído em uma semana que conta com 6 dias úteis. Ai, professora, você falou que num dia você trabalhou 0 horas. Quantos dias úteis tem a semana? 6. Então, eu pego os R$200, não importa se eu trabalhei mais num dia, menos no outro, 0 no outro, muito no outro. Eu pego a média, tô calculando uma média. Eu pego o total que eu recebi em uma semana e divido pelo tanto de dia que existe na semana, tendo eu trabalhado ou não, sendo trabalhado mais ou menos, divido por 6 dias úteis. Quando eu divido a quantidade de salário que eu recebi em uma semana por 6 dias úteis daquela semana, eu descubro então quantos reais vale em média cada um dia meu da semana. Independente de eu trabalhar mais ou menos no dia, a minha média é receber tantos reais por dia, ou melhor, a minha média foi receber naquela semana tantos reais por dia. Quantos reais por dia eu recebi nesse meu exemplo? Eu pego os R$200, que é o total da semana, divido por 6, que é a quantidade de dias úteis, de dias em que eu poderia trabalhar, e vou chegar ao resultado de que cada um dia meu de trabalho vale, em média, R$33,33333. R$33 para arredondar. Se, em média,
naquela semana, eu que sou horista, recebi para cada dia de trabalho R$ 33,33, então naquela semana a minha folga vai ser paga no valor igual à média que eu recebi por dia. Naquela semana, o meu descanso semanal remunerado vai ser de R$ 33,33. Aí, na outra semana, eu trabalhei muito mais. Na outra semana, eu arrebentei de trabalhar. Vou pegar tudo que eu trabalhei na semana, todas as horas que eu trabalhei na semana, vezes o valor da hora. Vou chegar no total que eu recebi de remuneração naquela semana. Vou dividir por 6. Vamos supor que naquela outra semana que eu trabalhei muito mais, agora eu recebi na semana, para facilitar minha conta, R$ 600 em uma semana. Eu que sou horista, trabalhei tantas horas na semana que recebi R$ 600 em uma semana. Divido por 6. Isso vai me dar a média de quanto vale o meu dia de trabalho. 600 dividido por 6, R$ 100. Então, se naquela semana a minha média de recebimento por dia foi de R$ 100, o meu pagamento do dia de folga vai ser igual ao meu dia de trabalho, que em média foi R$ 100. R$ 100 a média do meu dia de trabalho, R$ 100 o meu descanso semanal remunerado também. Viu que moleza? Existe aqui aquela pequena observação. Quando eu falo de alguém que recebe por mês, por quinzena, por semana, dentro desse período já existem os dias de folga. Então, quando a pessoa recebe R$ 5.000 de salário mensal, ela está recebendo R$ 5.000 para os dias que ela trabalha e também para pagar os dias que ela não trabalha. Agora, quem recebe como horista, nesse exemplo que eu dei, e recebe R$ 600 em uma semana, não está recebendo pela semana fechada, está recebendo por hora. E dentro de uma hora, não tem sábados, não tem domingos e feriados. É por isso que quando essa pessoa recebe R$ 600 da semana, por exemplo, ela está recebendo só pelos dias que ela trabalhou. Aí eu tenho que calcular quantas folgas, quantos descansos semanais ela teria e eu tenho que pagar também. Então, se eu fechei a conta dela pelo período de uma semana e nessa uma semana ela trabalhou X horas que davam para ela o direito de receber R$ 600, eu vou pegar os R$ 600, que é o que ela recebe pelas horas trabalhadas, vou descobrir a média e vou pagar separadamente o valor da folga, o descanso semanal remunerado. Aí no Olerite vem assim, ó, remuneração, R$ 600. Embaixo vem assim, ó, DSR. No exemplo que eu dei, R$ 100. Entenderam como funciona? Se pega um Olerite de um mensalista, vai estar lá, salário, R$ 5.000. Não vai ter embaixo pagamento de DSR, porque o DSR já está nos 5.000. Pega um Olerite de uma pessoa que trabalha como horista, professor, por exemplo, vai estar lá, salário, vamos supor, R$ 600. Descanso semanal remunerado, R$ 100. Aí eu tenho que receber, e recebo separadamente, aliás, o trabalhador horista, o empregado horista tem que receber e recebe separadamente, porque o período de apuração da remuneração dele não engloba dias não úteis, não engloba, entre outras palavras, domingos e feriados. Ok? Se você não entendeu como é que faz essa conta, já sabe. Sabe onde me achar, é só mandar uma mensagem que eu tento te ajudar. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.